Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar temas relacionados à sensibilidade do ser. Hoje estamos na segunda aula do curso Como lidar, como cuidar da ansiedade, né? Então vamos começar. Falando sobre fisiologia da ansiedade, o caminho que a ansiedade faz no corpo, né? E você lembra que a gente tem que ter comprometimento com as coisas. Você lembra que, sabe, isso aqui não é exatamente uma terapia, é um curso, então eu preciso tomar atento e ir fazendo a minha lição de casa, né? Então, para falar da fisiologia da ansiedade, lembra que a ansiedade lembra mesmo? Um sentimento de apreensão, um medo nervoso, uma preocupação intensa, exagerada, né? E como é que nós lidamos com isso, né? Você lembra também que a ansiedade não é nenhum pecado mortal. Tem uma parte, até um determinado momento, ela é saudável. Depois ela passa a ser patológica, ela passa a ser doente. Pouca ansiedade estimula a pessoa a realizar. Muita ansiedade paralisa a pessoa. Isso a gente é uma retomada do encontro anterior, né? E agora, no cenário da nossa preocupação, né? Então entra lá no cenário da nossa preocupação. Como que é? Olha isso dentro de você. Você pode ter uma preocupação pouca, uma preocupação boa. Parecida, não tem preocupação boa? Olha, uma preocupação boa, ela não chama preocupação, ela chama planejamento. Eu vou fazer o planejamento, olha, vou planejar as aulas, hoje vou falar isso, vou fazer aquilo. Então, é um pouquinho que tá ali. Agora, se eu começar a achar que não vai dar certo, que eu fico com medo, que eu fico nervosa, aí essa preocupação é ruim. Que eu fico com medo, que eu fico nervosa, isso pode ser uma fantasia desastrosa, né? Eu vou ficar imaginando coisas ruins, não vai prestar. Imaginar coisas ruins traz um desgaste que depois a gente põe lá na culpa, põe na conta do obsessor. A gente fala, ai, fulano roubou minha energia. Ah, o fulano que rouba a nossa energia é a gente mesmo, né? Porque traz um desgaste energético, traz um desgaste emocional, essa história de ficar muito preocupado com as coisas. Uma expectativa de coisas ruins, né? Eu já me preparo, é a antevisão de um problema. Isto é a projeção num cenário mental de algum desastre. Como que é? Quando você está esperando o pior. Não aconteceu, mas você se prepara pelo pior e deixa aquilo tomar conta de você. Você não toma por fé que aquilo é uma ideia que entrou, é uma possibilidade, mas existem outras. Não, eu já abraço aquela possibilidade pior e aí vai ficando cada vez mais difícil. Esse jeito de pensar no pior, a gente está programando um desastre para o futuro na nossa imaginação, né? Então, tem gente que é mestre nisso, só pensa em coisa ruim. E você quer ver o resultado da pesquisa disso, gente? Há estudos feitos sobre preocupação. 91,4% das preocupações que a pessoa tem, ai, acho que não vai dar, acho que vai, acho que isso, acho que aquilo, elas não deram em nada. Os outros 8,6% de preocupação aconteceram mesmo. Mas olha a proporção: mais de 90% dos pensamentos das fantasias desastrosas não aconteceram. E ainda assim, naquele grupo que aconteceu, era muito por conta de, ai meu Deus, olha, vai ter um vestibular, eu tô tão preocupado, vai ter o exame, eu tô tão preocupado. Então eu começo a ficar preocupado, a fazer um cenário mental de preocupação. Quando eu chego e eu vou criando, quando eu faço o cenário mental da preocupação, eu vou ficando assim preocupada e eu vou criando uma sobrecarga emocional. E aí a pessoa que cria essa excitação emocional, ela nem consegue estudar direito. Ela não consegue estudar direito, ela fica nervosa, ela vai fazer a prova, ela fica nervosa, aí dá um branco, ela não faz a prova. Mas ela preparou todo esse caminho, né? Então, olha,
cuida de não preparar um caminho desse tão sem graça, porque isso pode ser quase que uma profecia. E isso não acontece com você. Você é uma pessoa que não faz nada disso, você é uma pessoa muito tranquila, né? Então, vamos ver como é que são os nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente conhece que são intranquilas. Não é com você, só para você aprender. Então, há uma preocupação que ela quase que é uma profecia, e essa profecia ela quase também se realiza, né? Então, você olha lá a cara do nosso aluninho preocupado, naquela preocupação que pode resultar numa profecia. Lembra, vai juntando. A preocupação forma um desgaste e esse desgaste acaba gerando, sabe, eu não tenho energia, eu vou ficando pobrinho, vai desgastando. Então, marca lá naquele caderninho que a gente combinou que a gente ia ter, que preocupação desgasta, preocupação consome a nossa energia, que é quando você for ficar muito preocupado, você fala, espera, eu quero desgastar a minha energia aqui ou eu vou arrumar um outro jeito de pensar nisso? Então, aonde está a minha atenção? Aonde que vai a minha atenção quando eu estou preocupada? Vai exatamente para aquela preocupação, aquela afobação, aquele nervoso que eu estou tendo. Ótimo. Então, esta atenção, ela vai caminhando para a minha preocupação. Então, eu tenho preocupação, onde vai a minha atenção, ela vai para a preocupação. Então, veja, a atenção que vai para a preocupação, a atenção é a focalização da minha consciência. O meu canal de consciência vai lá para aquele lugar. No próximo encontro, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa focalização, essa atenção. Então, a atenção é a focalização da consciência, você presta bem atenção nisso, que onde você está pondo a sua atenção, você está pondo a sua consciência. E eu vou falar um segredo agora. A natureza da consciência é criar. Aonde eu ponho a minha atenção, ali está o meu poder de criação. Às vezes você não sabe, né? Você pensa uma coisa ruim e fica pensando aquela coisa ruim, fica pensando aquela coisa ruim. Pois é, enquanto a sua consciência estiver ali, você está arrumando meios de chamar aquilo para você. A natureza da nossa consciência, que vai no foco de atenção, é criar. Você entendeu? O poder disso, né? Então, uma preocupação, ela pode sim resultar numa profecia. Por quê? Porque o foco da minha atenção conduz a minha consciência e a minha consciência cria, sabe? É o poder que você tem de criar. Já existe dentro de você o poder de criar. Você só precisa ficar atento de o que você está criando, se está bom ou se está ruim. Se está bom, você continua. Se está ruim, vamos fazer uma mudança, né? Vamos olhar para outro jeito. Então, a nossa lição de casa, começa a prestar atenção. Esta semana, a sua observação vai ficar assim. Olha, vou observar aonde eu coloco a minha atenção. Olha, hoje eu pus atenção na lição, eu tirei a atenção do trabalho, eu pus atenção numa coisa ruim. Vamos começar a ver qual é o movimento da nossa atenção. Vamos ver aonde ela vai. Então, experiências feitas em grupos, né? Eu quero que você observe lá que é a experiência. Esse observar, gente, depois você entra lá no YouTube que estão todas as imagens, tá? Porque nem sempre as nossas mídias levam as imagens a hora que a gente está falando, mas a nossa aula fica gravada lá para quem quiser observar na essência tudo, né? Então, a gente trouxe a experiência feita com um grupo de estudo. O primeiro grupo era o grupo das pessoas que são bem preocupadas com tudo, então
Então, essas pessoas ficaram lá numa sala. E as outras pessoas, que são mais leves, mais light, mais relaxadas, ficaram na outra sala. Então, no grupo A, o grupo de preocupados, você vai lá e toca o terror, né? Não precisa muito, porque eles mesmos já pegam fogo sozinho. Olha, gente, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer logo, porque estamos meio sem tempo, meio atrasados lá. Então, esta pessoa já preocupada arruma um de fora que vem e ajuda a fazer aquele clima de preocupação. No final da história, a gente vai ver o resultado. E aí tem aquele grupo do mais relaxado, você chega lá e fala assim: olha, gente, a gente tem aí um prazo para entrega, tá? Vamos ver aí qual é o problema, apresentar as nossas soluções. Mas eles são mais relaxados. Ele fala: ah, vamos sim, a gente já vai fazer, já já, deixa eu acabar de tomar esse cafezinho aqui, a gente vai. Então, sabe, é uma outra forma de olhar. Resultado: o grupo A, quando nós pedimos as soluções para essas questões, eles tiveram o menor número de soluções. E quando nós pedimos a questão para o grupo dos mais relaxados, eles tiveram um maior número de soluções. Porque quem está relaxado tem mais chance de pensar, não está tenso, é capaz de se conectar melhor com o pacote da solução, não é? Então, se a, né? Ai, Aparecida, mas e se não der tempo? E se não der? E se não der? E se não der tempo? Toda a frase que você fala, e se for? E se acontecer? E se é? A história lá do pessoal preocupado era se não der tempo. Então, pega esse início de frase, e se? Isso é uma frase do neurótico, é uma frase do ansioso. Ai, meu Deus, e se isso, e se aquilo? A frase começou com e se, você dá um passo para trás e fala: pera, deixa eu ver que raciocínio que eu estou fazendo, né? Do porquê. Do ponto de vista energético, o universo é vibração. O seu corpo está vibrando, a sua mente está vibrando, o seu pensamento vibra, os seus pensamentos vibrando têm uma frequência mais baixa ou mais alta. Então, tudo está vibrando. Então, você presta bem atenção em que nível você está vibrando com o seu pensamento. Se mais light, se mais preocupado, se mais relaxado, é para você prestar atenção em você. Então, nós vamos entender um pouco como é que a gente vai delimitar uma questão. Quando o pensamento vier, vem um pensamento desagradável, um pensamento preocupante, um pensamento ruim, vem, né? Quando então vem aquela voz lá dentro que fala assim: ai, mas e se você não conseguir? E se der errado, né? A voz do e se é a voz da neurose falando no seu ouvido. E o pior é que o seu ouvido tá dando foco, o seu ouvido tá lá ouvindo, né? E o que é pior ainda, você pode valorizar essa fala neurótica, aparece aqui. Ah, e se acontecer mesmo, Aparecida? Se acontecer, Deus vai me dar inteligência, vai me dar discernimento, eu seguro na mão do Deus, né? Eu tô lá firme e forte. Tudo que você já resolveu na sua vida dá para você a segurança de que você é capaz de resolver. Você já resolveu um monte de coisa que deu certo. Por que que você vai acreditar naquele e se der errado, né? E se acontecer? Se acontecer, Deus vai me dar inteligência e depois que eu resolver se deu certo, se deu errado, eu ainda vou perguntar. Anota a pergunta aí. Então, o que é que eu vou aprender com isso? Porque tudo que vem na sua direção não é por acaso. Existe uma mensagem, existe uma aprendizagem por trás, né? Então, veja, ao invés de se preocupar com uma imaginação de desgraças, ocupe-se daquilo que você tem competência. Olha, tem que fazer uma festa para o fim de semana.
Bom, o que que eu tenho? Em vez de ficar preocupada se vai dar, se não vai dar, eu vou perguntar para mim o que que eu sei fazer para a festa, o que que eu tenho competência para fazer. Eu tenho competência para fazer a massa da lasanha? Tenho, então eu faço. Se eu não tenho, então eu deixo para quem tem. Eu só posso fazer o que eu sei. Eu não posso fazer o que eu não sei. Então, ao invés de focar na preocupação, foca na ocupação, o que eu sou capaz de fazer, não é? Ocupe-se daquilo que você tem competência. Vai lá no caderninho e escreve. Ocupe-se daquilo que você tem competência, aquilo que você pode fazer de útil, aquilo que ajuda a solucionar. Porque só ficar naquela maionese aqui, sabe? Naquela angústia não vai resolver. Olha o que você pode fazer e o que você sabe fazer. Eu tenho um cliente que outro dia ele entrou lá em casa, né? E ele tava falando assim, olha, mas sabe, eu a alta do dólar, porque não sei o que, parará, parará. Eu olhei bem pra cara dele, eu falei assim, você tem competência para segurar, para estabilizar o preço do dólar? Ele falou, não. Eu falei, então, você está gastando energia à toa. Gastando energia? É, a preocupação gasta energia. E depois, quando você for fazer uma coisa que você sabe, você não tem, você está desgastado, aí fica pondo a culpa nos outros, né? Marca lá no caderno. Não vou me preocupar com o que eu não tenho competência para resolver. Eu vou aprender, isso não quer dizer que eu não vou aprender. Eu vou aprender, eu vou tentar, eu vou me dedicar, mas eu não posso agora ficar louca porque eu não sou capaz de fazer tudo. Eu não sou capaz de fazer tudo, eu não sou capaz de segurar o vento, o preço do dólar, não sou. Eu sou capaz de fazer as coisas que eu sei fazer, o que eu tenho, o que eu estou capacitada, o que eu treinei, né? E se não der para fazer, não dá para fazer, essas coisas eu não sei fazer. Então, se não dá para fazer, adianta você gastar energia com o que não dá para fazer, o que não dá para ter um resultado? A energia que você está gastando não é de ninguém, é a tua. Depois, quando ela fizer falta, aí, sabe, não sei onde vou buscar, né? Então, pensa assim, olha, eu tenho a maior boa vontade de fazer o que eu vou fazer. Tenho, tá? Mas é o que eu sei fazer, é o que eu posso, o que está no meu alcance. E mesmo assim, aquilo que está no meu alcance, quando eu vou fazer, sabe o que que eu faço? Eu falo, Pai do céu, vamos, olha, tem aula para gravar, senta aí no carro e vamos comigo. Segura na mão de Deus e vai. Sabe? Ah, não, mas eu não gosto de falar assim, Pai do céu. Eu não acredito nisso. Ah, pois é, mas esse é um canal Mediunidade Clínica, não é? Eu acredito. É por isso que eu tenho um canal, que eu tenho uma clínica, que eu tenho um livro. É porque eu quero fazer as coisas segundo a minha cabeça, certo ou errado, eu confio em mim. E quando eu não estou muito segura, eu falo: olha, Pai do céu, você vai junto comigo e que nós dois vamos lá dar aula. E vamos lá, e vamos ver o que que dá para fazer. Então, vamos combinar qual vai ser a nossa lição de hoje, né? Que é para, você já sabe, observa onde você põe a atenção, porque depois nós vamos voltar a conversar disso. Então, lição de casa, ponha lá assim a data da gente depois, quando houver oportunidade, conversar sobre isso. A data de hoje, você marca lá e depois você põe assim, para o corpo. Nós temos lição para o corpo, lição para o psiquismo. Então vamos lá. Lição para o corpo. Você lembra que a semana passada a gente falou de andar 15 minutos. Então, esta semana você tenta esticar 16, 18, 20 minutos. Se você andar 20 minutos por dia, tá ótimo, tá ótimo. Você anda 10 minutos para lá, 10 minutos para cá, andou 20 minutos, pronto. A respiração, lembra da respiração 4x4? Você fez a da semana passada? Se não fez, se não fez, falta de comprometimento, né? Eu fiz. Então, lembra como é que é? 1, 2, 3, 4. Inspirando. Segura. 4 tempos. 3, 4. Solta.
Um, dois, três, quatro. Vazio. Um, dois, três, quatro. Muito bem, é aquela lição que nós vamos repetir de novo. E esta semana, ainda para o corpo, 10 minutos de sol por dia. 10 minutos de sol por dia equivale a 10 minutos de prana a mais para você. Mas olha, Aparecida, tá chovendo. É pro dia que tem sol e no dia que não tem sol. Você mentaliza um sol aí que vamos fazer. Vamos aprender a lidar com a nossa mente. Não tem sol, eu vou mentalizar. E se tem sol, eu vou me plantar lá no sol. Se você vai 10 minutos tomar sol, você já anda os 10 minutos, você respira os 10 minutos, você já faz tudo junto. Você vai otimizando as coisas. E o seu caderninho, que tá para você marcar as coisas, olha o meu caderninho que bonitinho que é. Eu pus um R na capa, que é um R de reflexões. Eu preguei assim, sabe, flor na capa. Eu gosto de coisa bem caprichado, bem bonitinho. Você gosta também ou você nem arrumou o caderninho? Depois que é o mesmo resultado, né? Presta atenção. Então vamos lá. Falamos do corpo. Agora nós vamos falar para o nosso raciocínio. O que nós vamos fazer para o nosso psiquismo? É o segundo item da nossa lição de casa. Você tem uma preocupação, lá você vai delimitar o problema, né? O que eu posso aprender com essa situação, com essa questão que está se apresentando aqui? Vai tentar. Quando você fala o que eu posso aprender, você saiu da preocupação e foi para uma aprendizagem. Você mudou o foco. Tá entendendo qual é que é? Aqui eu olho o problema. Aí, quando eu falo o que eu posso fazer, o que eu posso aprender com isso, eu já estou focando a consciência na aprendizagem. Eu soltei do problema e vou para a aprendizagem, tá? É um jeito que a gente tem de educar a nossa mente. Aí olha lá, a necessidade do que deve ser executado, mais ou menos como se você fosse fazer um relatório lá para o seu chefe, você senta e vai escrever o que que você vai executar. Sabe por que que a gente escreve? Não é porque a mágica do escrever. Não, é que para escrever é uma mágica, sim, mas é porque você tem que ordenar o seu pensamento, pensar, coordenar, ver o que você está escrevendo. Então, olha que eu já estou mandando na minha mente de novo, ela está saindo de lá porque eu já estou pensando no que é que eu vou fazer, o que que eu posso fazer. Eu tenho um jantar para fazer. Se eu só ficar preocupada com o jantar, não vai acontecer nada. Mas se eu for ler a receita, se eu for ver se eu tenho os ingredientes para fazer, se eu ficar nas etapas da solução, é o jantar. Eu não faço todos os pratos de uma vez. Primeiro eu vou ver o que tem, o que eu preciso comprar, o que eu vou arrumar. Você divide aquela coisa em pequenas etapas que fica muito mais fácil. Vou explicar por quê também. Porque em pequenas etapas é mais fácil de fazer e depois nós conversamos sobre o nosso sistema de compensação que existe lá no nosso cérebro, né? O sistema de recompensa, que é para a gente ir fazendo uma coisa e ir valorizando e aprendendo, porque geralmente a gente olha só para as coisas ruins. Então, frente à questão, você vê o que é que você vai executar, divide isso em tarefas e você lista situações semelhantes que você já viveu. Já teve um dia que você precisou fazer alguma coisa e você fez, olha, nesse dia você fez o seu jantar, mas já teve um dia que você fez um bolo, teve um dia que você fez um arroz, teve um dia que você fez um bife. Então, você lista as soluções que você já conseguiu e veja, você conseguiu, você passou por situações semelhantes e sobreviveu a elas, né? Então, você vai sobreviver agora também, até porque você já sabe que você é eterno, você já está na eternidade, né? Você sabe que o dia que eu falei a primeira vez isso na sala, a professora quase teve uma síncope. Ela olhou para minha cara, isso foi num pós-graduação. Ela falou assim: Mas você acredita mesmo nessa história de eternidade, Aparecida? Eu falei: Eu acredito, eu já estou nela e a senhora está também. Ela deu uma respirada funda, continuou a aula e não me deu resposta. A crença é livre, cada um acredita no que quer. Eu acredito que já estou na eternidade. Pensa aí o que você quer acreditar.
E você, então, está lá fazendo as suas coisas e você lista as possibilidades de soluções. Eu posso solucionar deste jeito, eu posso solucionar do outro jeito. Só de você fazer esta lição, sabe, você já começou a focar nas soluções. O foco de atenção mudou de lado, né? Você está entendendo esse raciocínio? É com isso que a gente vai fazer. Ao escrever uma lista de soluções, talvez você encontre o caminho. Pensar na solução, você olha para a solução olha para você. Você olha para o problema olha para você. E, e veja agora a nossa lição, lição para a alma. Agora a Aparecida enlouqueceu de vez, lição para a alma. Não, você segura na mão de Deus, reabastece, prossegue, sabe? Você vai agradecer de coração durante esta semana, todos os dias, duas coisas, e não vale repetir. Você põe lá, segunda-feira. O que você vai agradecer? Eu levanto agradecendo a nova oportunidade que o dia representa. No outro dia eu agradeço a minha caminha bonitinha. No outro dia eu agradeço a claridade que já está lá fora. Então, não vale repetir, ficar todo dia agradecendo a mesma coisa. Você vai agradecer duas coisas na segunda, duas na terça, duas na quarta, né? Por quê? Porque agradecer eu vejo como uma técnica também, múltiplos olhares, né? Eu vejo como uma técnica. Quando você agradece, muito obrigada, Pai do Céu. Quando você agradece, você muda a sua frequência. Por quê? Você agradece coisa ruim? Não! Você só agradece coisa boa, né? Então, quando você está agradecendo, você já tirou o foco também do problema. Você está no agradecimento. Agora, a gente já conversou na aula anterior sobre essa escala que você vai olhar aí, que é a escala do Hawking. E você olha lá, começa lá embaixo, olha, vergonha, culpa, vamos ver se tem agradecimento? Agradecimento não tem, mas existe ali um ponto de aceitação. Para quem não está vendo, a vergonha vale 20 pontos, a culpa vale 30 pontos e vale dizer que essa escala não fui eu que fiz, ela foi feita por um PhD em psiquiatria, né? O doutor Hawkins, e ele dá uma pontuação para cada um dos elementos que estão aí. Então, ele fala da coragem, do orgulho, e quando você fala do agradecimento, que ele não escreveu aí, mas a gente podia levar o agradecimento mais ou menos como uma disposição para agradecer, uma aceitação daquilo que está, uma valorização, né? Então, numa escala, a aceitação, numa escala de 0 a 1000, digamos, a aceitação, ela vale lá 350, ela tô indo, tô caminhando, a alegria vale 540. Então, ele fez uma escala para a gente perceber que quando você está na queixa, você está lá embaixo. Quando você está no agradecimento, você muda a frequência. Então, o agradecimento passa a ser uma técnica para mudar a sua vibração interna, né? Agora, pensa aí. Quem fez a lição da semana passada? Eu não tô vendo, eu vejo só uma câmera preta, assim que toda hora meu diretor fala, olha pra câmera. Eu não vejo vocês na câmera, vocês estão aí, eu não tô vendo nada. Mas então eu tenho que falar com você, não é? Então eu tô olhando pra câmera, todas as câmeras que tenho que olhar pra essa, pra essa, pra essa. Então é assim, eu quero saber se você fez lição da semana passada e se você descobriu algum sinal de alerta, é a história do nosso comprometimento, né? Lembra aquela história? Ai, meu Deus, se eu, não sei, esse pensamento desse tipo, ai, se eu morresse, ai, meu Deus, seria melhor se Deus me levasse. Ou aquelas pessoas que se ferem, tira pedacinho do corpo, corta, se massacra, né? Esse pessoal precisa de ajuda e não é aqui no curso que a gente vai poder fazer alguma coisa nessa ordem. Precisa de uma ajuda rápida e eu prometi trazer uma
Uma sugestão, o que que a gente pode fazer? A gente pode procurar o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial. Aqui na nossa cidade tem, em vários bairros tem, não custa nada, é um trabalho de utilidade pública. Como é um trabalho de utilidade pública esse curso aqui? Não custa nada. Então, o CAPS é um serviço que ele está aberto à população, é voltado para o atendimento das pessoas que elas estão com algumas questões psíquicas, que elas estão com alguns transtornos mentais, né? Incluindo aquelas pessoas que têm necessidade de droga, de álcool e outras dependências, e você vai até o CAPS e você pede um atendimento e você explica a sua situação. Tem grupo para criança, tem grupo para dependente de droga, tem grupo para tudo. E eu tenho aqui no bairro, eu sei que é perto, eu já vi, já passei por lá, já entrei para ver a atuação, né? Não vou indicar uma coisa que eu não percebi, mas eu fui lá e eu percebi, eu vi o atendimento de fato é gratuito, é voltado para a população, então você procura no seu bairro. Se no seu bairro não tem, se você está numa outra cidade, eu moro aqui em São Paulo, no Ipiranga, aqui tem pertinho. Mas se você mora numa outra cidade, procura o serviço de saúde do seu município, procura a faculdade de psicologia e sempre numa faculdade de psicologia tem um atendimento supervisionado pelo professor e que a pessoa tem chance de ser atendida também. Então, cada um vai procurar aquilo que é melhor, vai andar atrás do seu problema, em termos de solucionar, não é de ficar queixando, se aplica. E aí nós vamos concluindo o nosso tema de hoje, a gente vai falar um bocadinho sobre essa anatomia da ansiedade, né? Você tem em si, no seu corpo, uma série de sistemas, sistema ósseo, sistema sanguíneo, sistema excretor, um montão. E o nosso sistema ligado à ansiedade é o sistema nervoso. Não quer dizer que ele não atinja outros, mas em especial é o sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele trabalha com o sistema glandular, ele trabalha com o sistema muscular, então tudo está integrado, né? E aí, a nossa vedete no sistema nervoso é o neurônio, que é a célula básica do sistema nervoso. Ele é que leva a informação de um lugar para o outro, né? Ele pode levar uma informação elétrica. Como assim elétrica? É elétrica, você tem eletricidade no corpo. Você não faz eletroencefalo, é para medir a eletricidade do seu encéfalo, né? Então, você tem eletricidade no corpo. Ele leva um sinal elétrico ou ele leva um sinal químico, dependendo daquilo que você faz, né? Então, ele trabalha um neurônio junto com o outro, ele trabalha fazendo uma circuitaria. É como se fosse fios elétricos mesmo. Um liga no outro, que liga no outro, né? Então, por exemplo, o seu olho vê uma. Você está olhando para o muro. E se você chega lá perto do muro e de repente você vê uma cobra lá em cima do muro, que ela é meio parecida com o muro, nossa, né? Você leva um susto. Pronto, você já entendeu o sistema nervoso. Aquilo foi lá dentro, você levou um susto, você ficou com medo, o sujeito já tem aquela emoção, ele ficou com medo ao ver a cobra. Esse medo é um medo saudável, ele não sabe se a cobra morde, não morde, pica, ela é venenosa, não é venenosa, ele vai procurar um jeito de se livrar daquilo. Esse medo é um medo saudável, é um medo real. Medo real existe. Quando é patológico? Quando não existe. Quando ele tem uma imaginação. E se lá tiver uma cobra? Ah, meu, me poupe, né? E se é o pensamento do neurótico, você lembra, né? Então, estudando este sistema dos medos, há um casal que fez uma participação nesses estudos que em 1986, você olha, as coisas são assim bem recentes nessa área, né? Aonde eles olham o medo mas eles olham o medo no corpo. Eu quero
situar do corpo para depois você transportar isso para o psiquismo. O potencial tá lá, né? O medo, eles põem lá um perigo potencial, um perigo próximo e um perigo distante. No perigo potencial, olha, eu estou avaliando se ali como que é, como que não é. Estou vendo se aquilo lá é uma corda ou é uma cobra. Eu estou olhando, estou vendo o potencial. Um perigo próximo. Nossa, se está distante, eu me preparo já, assim, olha, vem vindo, deixa eu ver o que eu vou fazer. Se está distante, eu tenho tempo de ver o que eu vou fazer, se eu vou fugir, se eu vou me esconder, se eu vou correr, não é? Então, eles foram observando esse processo de ficar aqui, lutar, ou eu vou fugir, o que que eu vou fazer? Eles estudaram essa situação em perigo real, em perigo que existe ali, né? A pessoa, anda, eles estudaram primeiro em animais, depois eles trouxeram isso para a pessoa, e aí eles falam dos mecanismos de defesa que os animais usaram, os mamíferos, né? Primeiro, o bicho vai, ele olha assim, o outro bicho que vem vindo representa um risco para ele. Ele pode fugir se ele for pequeno. Se ele for um coelho e vem vindo um leão, é muito provável que ele não enfrente, que ele fuja, né? Agora, ele pode se fingir de morto também. Isso, e as pessoas também têm hora que elas se fingem de mortas, não é? Para fugir de uma situação de perigo, é comum você ouvir. Ou então a pessoa, o bichinho, voltando lá para o bichinho tá tenso e ele fica com aquele medo, ele não consegue nem correr, ele não consegue fugir, ele fica tenso. Se não é um leão e se é um outro bicho do tamanho dele, ah, bom, essa ameaça existe, mas ela não é tão intensa. Eu vou também dar um carreirão nele, ele também vai fugir, ou então eu vou lutar. Tá, isso eles observaram nos animais. Mas o ser humano também traz essa mesma possibilidade de avaliar o risco numa situação, de fugir, de ficar imóvel, de ficar. Essa no de ficar imóvel, gente, a gente ouve sempre aquela notificação policial assim, num acidente, num incidente, num roubo, num assalto, não faça nada. Ou seja, é essa imobilidade aqui que a gente está falando. Você não faz nada para não esboçar nenhuma reação para preservar a sua vida. Mas se você vê que dá para fazer alguma coisa, tem gente que também faz uma ameaça se defendendo. Não, olha, também vou dar um soco lá no outro para me defender, não é? E tem aquele que se sente capaz do enfrentamento, então ele vai para a luta. Então, o homem, ele é um animal mamífero e ele ocorre nos seres humanos também do jeitinho dos mamíferos, só que esse animal que ele tem uma estrutura cerebral mais requintada. A córtex pré-frontal aqui do ser humano é diferente, não é? Os cientistas ligados à Universidade de Oxford, na Inglaterra, eles identificaram uma área do cérebro exclusivamente humana, que não acharam essa área nem nos primatas, esses estudos foram divulgados em 2014, então esta área do pré-frontal aqui, da córtex, é uma coisa que está em andamento aí, é uma coisa que só o homem tem. Então, o homem avalia com esta parte aqui, se ele vai fugir, se ele vai ficar quieto, se ele vai ficar imóvel, o que que ele vai fazer. Então, e ele pode agir fisicamente ou ele pode agir psiquicamente. Quantas vezes as pessoas contam que, ao ouvir o barulho do tiro, elas se jogaram no chão e se fingiram de morta. E quando o assaltante foi embora, aí elas saíram e foram buscar socorro, né? Então ela teve uma resposta não só física de cair lá, mas ela teve uma resposta psíquica
também, ela olhou. E é nessa resposta psíquica que eu quero que você se atenha, porque é uma resposta que vem de outras instâncias que não só o seu cérebro. Você lembra lá daquela imagem que a gente fala da sensibilidade do ser, aonde você tem o corpo, aonde você tem a energia, a emoção e aonde você tem o campo mental. Então, veja, uma resposta que venha da mente para o corpo não é uma resposta necessariamente física. Você pode pensar e o seu pensamento atua, né? Frente a um perigo. É isso que eu quero que você perceba, porque o nosso córtex, esta parte aqui, ela recebe estímulos e esta parte interpreta esses estímulos que virão. Olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Aqui começa a história, né? É o espírito que processa, né, o cérebro. Então, lá no seu campo mental, que é um campo que serve à sua inteligência, que serve ao seu espírito, que serve à sua alma, você tem lá uma série de ideias e você vai trazer essas ideias para o seu cérebro físico. Então, você tem a percepção de um estímulo que vem para você. Esse estímulo ele percorre o nosso corpo. Você depois entra no YouTube para ver. Então você tem lá o estímulo, ele vem, chega para você, uma parte desse estímulo vai para um lado, que é o lado do hipocampo, o outro vai para o lado da amígdala. O lado do hipocampo é o lado que vai bater em cima da ansiedade. Ele é mais leve e mais constante. O da amígdala é aquele assim, do lutar ou fugir, do lutar ou fugir. É mais intenso, né? E aí você vai perceber que esse raciocínio do lutar e fugir é uma coisa assim, sabe, instintiva que vem lá desde o bicho. Mas tanto este da ansiedade quanto este da luta ou fuga, eles dois, essas duas estruturas, onde elas estão localizadas, eles conversam com o hipotálamo, que conversa com a hipófise, que é o centro do sistema glandular. Então é assim, olha, a moça viu lá um ladrão e agora ela precisa fugir, ela está com medo. Então, manda recado para a hipófise, que manda o recado para a suprarrenal. Olha, mais adrenalina na corrente sanguínea para a moça fugir. Então, você faz assim um movimento lá dentro do seu corpo, e esse movimento é o caminho do medo. Então, o caminho do medo, você tem o estímulo, o tálamo, depois uma parte vai para a córtex, a outra vai direto para a amígdala. Essa que veio para a córtex é capaz do raciocínio, é capaz do discernimento, e ela também vai conversar aqui na amígdala, mas sabe, se chegar primeiro só a informação do tálamo, a amígdala, ela resolve na emoção. Então, agora veja que interessante, né, no próximo momento que você tem. Você vê lá o seu medo e uma parte da sua estrutura mental, ela trabalha com a memória, a ação e a aprendizagem. A outra trabalha com a memória, a ação e, nossa, então tem duas partes que trabalham iguais, todas as partes trabalham iguais, elas trabalham em harmonia e dependendo daquilo que eu penso, daquilo que eu estou preparado, daquilo que eu sou capaz, isso tudo vai começar a funcionar e faz uma circuitaria aqui, né? E eu faço uma circuitaria por medo hoje, medo real. Bom, mas todo dia tem um ladrão atrás de mim? Não, não tem, graças a Deus. Então, veja, aí você, quando você faz do medo real, você faz a circuitaria. Mas quando você faz do medo imaginário, você faz a mesma circuitaria aqui e você põe tudo aquilo para funcionar. Só que tem o desgaste igual. Então, você começa a condicionar
aqui a sua mente, o seu psiquismo e o seu corpo físico, o seu cérebro, naquele circuito do medo, naquele caminho do medo. Então, e você começa a arrumar um condicionamento ali, e você fica condicionado a dar uma resposta quando, nossa, tá no escuro, eu já começo a ficar com medo. Pronto, eu desando tudo aqui dentro. E isso essa circuitaria, desmanchar essa circuitaria é a nossa meta. Por isso que você faz a lição de casa, para desarmar essa armadilha. É possível, outros clientes já conseguiram? Já conseguiram. Porque a energia que está aqui, o seu corpo contém energia, ela obedece uma informação. A neuropsicologia, gente, é a junção de psicologia e neurologia e estuda as relações entre o pensamento e o comportamento. Entre o pensamento, a emoção e o comportamento. Porque pensamento e emoção faz o seu sistema glandular funcionar. Olha, olha só. Então, é preciso dar importância para isso, né? Quem diz se aquilo é perigoso ou não? Quem diz se aquilo é perigoso ou não é a minha cabeça. Quando o perigo é real, eu tô vendo. Se você não tá vendo, duvide do perigo. Vamos voltar a esse tema. Você não tá vendo, duvida do perigo, porque às vezes é só uma fantasia desastrosa. E o seu corpo funciona com aquela fantasia desastrosa. Quem diz se é perigoso ou não é a cabeça do cara, o costume, a educação, a formação, a religião, o pai, a mãe, etc. Os valores que nós adquirimos e a energia do seu corpo obedecem à informação que você dá. Então, veja, às vezes nós tomamos uma coisa como perigosa, mas ela é só imaginária. E muito que nós temos que aproveitar para agora tentar entender, porque você precisa entender, porque ninguém mexe numa coisa que não entende, né? Vamos ver se ficou claro. Na proximidade do perigo, ai meu Deus, é um perigo. O que acontece? A adrenalina entra na corrente sanguínea por medo real, por medo imaginário, por ansiedade. Ela entra. Ela entra. Você fabrica, quando você está ansioso, você fabrica mais adrenalina. Olha aqui, olha que beleza. E o excesso de adrenalina, o que que vai fazer? Eu fico ansioso hoje, eu fico ansioso amanhã, né? Gritou aqui em cima, perigo, você aperta o botão da adrenalina e começa a entrar adrenalina na sua corrente nervosa, né? Aí, o medo real é um processo mais intenso, mais rápido. Cessou. Acabou, acabou, tudo bem, numa boa. Agora, o medo daquela preocupação, o medo que é aquela ansiedade, ele é menos intenso, mas ele é mais duradouro. Como ele é mais duradouro, você fica fazendo adrenalina durante mais tempo, fazendo. Essa descarga adrenérgica, ela vem para o corpo. E ao vir para o corpo, né? Para dar conta do medo e da ansiedade, você fica fazendo adrenalina. Aí, quando chega a adrenalina no corpo, o pulmão ele precisa de maior quantidade de oxigênio. Então, você vai puxar, né? Para ter maior frequência respiratória. Com maior frequência respiratória, a gente vai ter menos CO2 no nosso organismo. Com menos CO2, o seu sangue, ele desequilibra, ele fica mais alcalino, mexe no pH, cai o equilíbrio do sangue, o que vai trazer uma sensação ruim, vai dar uma turvação na cabeça, a pessoa pensa que ela tá ficando louca, que ela perdeu o equilíbrio, que tá tudo ruim, ela tá meio aérea, tem falta de comando, é uma sensação muito ruim. E soma, assim, um formigamento na ponta dos dedos, sabe? A mão fica formigando, ao redor dos lábios fica formigando. Ai, ai, que coisa boa que, que vai acontecendo no corpo. Vai acontecendo, vai acontecendo. Aqui é que entra a técnica da respiração, que ajuda muito, porque a técnica da respiração segura, solta, vazio,
atenção na respiração. Aqui, essa respiração vai ajudar a reequilibrar o pH do sangue. Por isso que a gente recomenda fazer o exercício respiratório, né? Então, vai ficando mais claro por que a preocupação com coisas que está fora do nosso alcance é um convite à ansiedade. Entendeu por que que a gente fez toda essa preleção? Se você entendeu, curte aí, faça o seu exercício. Semana que vem a gente volta, conversa mais um pouquinho, vai falar da atenção, vai falar da consciência e fazendo outros exercícios. Cada dia a gente vai pegando um pedacinho, uma hora a gente chega lá. Você curte, você escreva no seu caderninho. Se ficou alguma dúvida, manda um recado aí para mim, que eu procuro o recado. E nós ficamos combinados que a semana que vem a gente continua. Fica com um abraço grande. Até lá.